Bom dia, oitavo ano. Nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Até porque eles não podem parar. E como nós temos essa ferramenta, né? Que nos dá a possibilidade de, mesmo à distância, tentar passar o conhecimento, nós vamos prosseguir, né? Esse conteúdo, ele se encontra a partir da página 41 do livro de vocês, que é estrutura e formação das palavras, tá? Então, a palavra, ela se estrutura assim, tá? Ela tem os morfemas, que são as partes mínimas de uma palavra, tá? Esses morfemas, eles são classificados, eles são chamados de desinências. Essas partes, na realidade, elas são chamadas de desinências. E elas são desinências nominais, tá? Ou seja, desinências que mostram para a gente a questão dos nomes. Até porque, se você for observar, desinência nominal, você está vendo aqui, ó, nome, desinência dos nomes, ou seja, as partes de um nome. E o que é nome para a gente? Nome em língua portuguesa são aquelas palavras que eu já dei para vocês, que inclusive eu fiz até um acróstico do que é nome em língua portuguesa, né? Então eu disse do nada, assim, inventei alguma coisa para vocês, vocês conhecem, todos vocês conhecem, que nome em língua portuguesa é isso aqui, que é nome. Nomes são essas classes de palavras que são consideradas nomes em língua portuguesa. Aí eu fiz um acróstico para vocês. Todos vocês conhecem esse acróstico, que é o ASA. O que é ASA? Adjetivo, substantivo e advérbio. Essas palavras, elas são consideradas nomes em língua portuguesa. Então, são as partes, né, são as desinências do substantivo, das palavras que a gente entende que são substantivo. E as desinências, ou seja, que são as partes, ou seja, os morfemas do verbo. Com relação aos verbos, a gente tem essas partes aqui, que são chamadas desinências. A gente tem desinência, modo, temporal. É uma parte do verbo que vai dizer para a gente o modo que o verbo se encontra e o tempo que o verbo se encontra. Modo, a gente sabe o que é modo verbal. Modo é indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Então, tem uma parte no verbo que mostra isso pra gente. De outra forma também, na mesma desinência verbal, a gente tem uma parte do verbo que mostra o número e a pessoa do verbo. Diz se está na primeira do plural ou do singular, na segunda do singular ou do plural e na terceira do singular e do plural. Então, são essas partes, né, dessas palavras que mostram isso pra gente. E dentro da questão do verbo também, a gente tem uma outra parte que é chamada de vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática nada mais nada menos do que a vogal que se encontra ali dentro do verbo. Como é que eu identifico essa vogal? Essa vogal, eu pego um verbo para ficar mais fácil para a gente. O que a gente faz? A gente pega um verbo e leva ele para o infinitivo, ou seja, leva para a forma primitiva do verbo. Eu tenho, por exemplo, o verbo cantar. Então, você tem o verbo cantar aqui. Cantar. Aí eu quero saber quem é a vogal temática do verbo. Você pode olhar e pensar o seguinte: meu Deus, aqui tem uma vogal, mas quem é na realidade a vogal temática? Você levou o verbo para o infinitivo. A gente sabe que o verbo está no infinitivo por causa desse Rzinho aqui. Cantar, falar, gritar, sossegar, estudar. Então o verbo terminou em R e eu sei que ele está no infinitivo. Aí o que eu faço? Eu elimino esse infinitivo aqui. Tudo que vem antes do infinitivo eu chamo de vogal temática. Então, eu eliminei o R e eu encontrei um A. Então, eu sei que esse verbo, ele está na primeira conjugação, porque essa questão da conjugação, ela obedece às vogais. A, primeira,
é segunda e terceira conjugação. Então, eu sei que esse verbo está na primeira conjugação e a vogal temática dele aqui é a. Então, você viu? Nós já vemos um outro morfema também, que é a vogal temática. Depois, a gente tem uma questão das vogais e consoantes de ligação. O que são as vogais e as consoantes de ligação? Elas estão presentes, na realidade, essa parte aqui, nos nomes. Porque o que acontece? Essa questão é só para ligar um certo vocábulo. Assim, parece-me que é para dar assim, tipo, uma certa elegância. Porque a gente já sabe também que a gente forma a palavra através de sufixos e de afixos. É que a gente vai formando outras palavras, né? Através dos prefixos que elas ganham, não é isso? Ou dos sufixos que elas ganham. Então, eu tenho uma palavra aqui, né? A gente tem essa palavra, vamos apagar aqui um pouquinho para a gente entender melhor. Essa questão da vogal e consoante de ligação. Eu tenho aqui uma palavra, um substantivo, café. Eu tenho o substantivo café. Aí eu quero fazer derivações. Como eu falei para vocês, eu faço derivação dando essa palavra sufixo, que é o que vem depois da palavra, ou prefixo, que é o que vem antes. Mas eu vou fazer com sufixos. Então, eu vou dar um sufixo assim, café. Vamos botar no caso aqui, a gente tem um substantivo, que é o lugar que a gente põe café. Aí alguém pegou, olhou para aquele objeto e falou, vou dar o nome disso aí de uma cafeteira. Aí ficou. Só que, na realidade, o que acontece? Eu venho aqui e falo, eira. Só que é um sufixo. Mas esse sufixo não pode ser cafeeira, porque cafeeira é o lugar onde tem muito café. E o objeto que deu-se o nome, ele recebeu o nome de cafeteira. Então, o que aconteceu? Ele recebeu aqui, esse sufixo aqui, ele recebeu uma consoante para ligar esse sufixo aqui. Então, eu tenho essa palavra aqui, que era a palavra primitiva, ela ganhou esse sufixo aqui, mas para ficar legalzinho, entendeu-se que ia colocar um T aqui, então ganhou o quê? Uma consoante de ligação. Então, é tudo assim para ficar mais elegante. Então, aqui, até aqui, a gente tem a estrutura e a formação das palavras. Daí para frente, o que acontece? Você vai fazer os exercícios, você vai ler, porque a receita está aí no seu livro. Nós já conversamos bastante sobre isso e nós já entendemos que a gente tem uma receita, que é o conteúdo que está todo mastigadinho aí no seu livro. O professor, ele entra para facilitar um pouco o aprendizado. Porém, se não for possível, a gente vai, em outra oportunidade, tentar outras estratégias para que vocês entendam melhor, tá bom? Então, vamos fazer os exercícios que eles estão aí após a página 41 e numa outra oportunidade nós retornaremos para corrigi-los, ok? Fiquem com Deus.